Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 3. Nós vamos juntos meditar e olhar para a palavra de Deus, confiados no Espírito Santo, neste livro de Hebreus, bem no seu início, né? Vamos ver alguns textos, no capítulo 1, 2, 3 e 4. Mas antes da leitura do primeiro texto, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, te damos primeiramente graças pelo imenso privilégio que temos como filhos do Senhor em Cristo Jesus, de termos ganhado do Senhor ouvidos para ouvir a Tua voz e um coração novo para discernir a Tua palavra. Mas declaramos, Senhor, hoje e certamente precisaremos fazer isto até o último dia da nossa vida, que dependemos inteiramente do Senhor para nos ensinar, para nos conduzir a toda a verdade, para abrir nossos olhos e encher o nosso coração de Ti mesmo. Que esta obra boa que o Senhor começou em nós e em todos os Teus filhos, em toda a terra e em todas as gerações, ela cresça, Senhor, um pouco mais neste dia para a Tua glória. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 3, versículo 11 e 12. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, se jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Versículo 9. Portanto, resta-nos um repouso. Resta um repouso para o povo de Deus. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Volte capítulo 1, versículo 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. De uma certa forma, irmãos, o que vamos compartilhar hoje tem uma relação com o que compartilhamos no domingo passado. Falamos
do êxodo do Senhor Jesus, né? Nestes textos que nós lemos, existem algumas palavras, algumas expressões que eu queria inicialmente chamar a atenção dos irmãos para elas. Depois nós vamos ver a relação que existe, né, entre estas palavras. Nós vimos aí no versículo 11 do capítulo 3, né, Deus falando: não entrarão no meu descanso. Então Deus fala aqui do seu descanso, né? Ele repete isso no capítulo 4. Ele volta a falar desse descanso. Portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, né? O versículo 11 chamou do meu descanso, e aqui o descanso é o descanso de Deus. No versículo 2 aí do capítulo 4, uma outra palavra que eu quero destacar, né, é a palavra fé. O versículo fala que os filhos de Israel, o povo de Deus da antiga aliança, não pôde entrar nesse descanso de Deus, porque a palavra que eles ouviram não foi acompanhada pela fé. Ou eles não tiveram fé na palavra que eles ouviram. E ainda nesse versículo, né, eu quero destacar esta outra palavra aí, essa outra expressão, que é a palavra de Deus. No versículo 12, novamente, nós temos escrito, né, porque a palavra de Deus é viva. E no versículo 1, do capítulo 1, nós temos novamente, né, essa referência à palavra de Deus. Porque outrora, né, tendo Deus falado, né, de muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. E nesses últimos dias falou pelo Filho. Então esse descanso, a fé e a palavra de Deus. Nós vamos olhar, né, para esses três termos, e nós vamos ver a relação que existe entre eles. E o Senhor está falando, né, para o seu povo, falou para o seu povo ali no começo, e certamente está falando para a sua igreja nestes dias também, né? Inicialmente, eu quero olhar com os irmãos, né, para a questão do descanso. Do que Deus está falando? Ou a que se refere a palavra de Deus? Ela se refere, ela está apontando para esse descanso de Deus. Descanso este que os filhos de Israel deveriam ter alcançado. Mas não puderam alcançar porque não creram, não tiveram fé para isto. E aí nós temos uma exortação da parte do Senhor, onde o Senhor diz, né, que nós devemos nos esforçar para que este exemplo ruim, né, de desobediência, se repita conosco, Igreja do Senhor. Então nós podemos aprender, nós podemos ver a verdade do Senhor, né, ali, naquelas sombras, né, naqueles tipos do Velho Testamento que foram deixados para exemplo nosso. Esse descanso, irmãos,
chamado aqui de descanso de Deus, se você prestar atenção no livro de Hebreus, ele é o grande tema deste livro. Ele está do começo ao seu final. Lógico que temos outros temas aqui dentro do livro de Hebreus. Mas se a gente tirar esse grande tema, praticamente a gente desfaz, né? A gente esvazia, vamos dizer assim, o grande tema do livro de Hebreus, que é a questão do descanso de Deus. E esse descanso de Deus, nós podemos ver nele de forma mais adensada, vamos dizer assim, né? Colocada de forma mais adensada, revelada de forma mais adensada no capítulo 1 e no capítulo 2. A gente vê o descanso de Deus no capítulo 1 e 2 e começo do capítulo 3. Né? Nós vamos caminhar por todo o livro, né? Tendo claro para nós do que ele está falando. E aí vamos, na dependência do Espírito de Deus, reconhecer as maravilhas, as grandes coisas que o Senhor dispensou em Cristo Jesus para o seu povo. Se não conseguimos ver o grande fundamento, o grande descanso de Deus que está no capítulo 1 e no capítulo 2, teremos grandes dificuldades, né, dentro do livro de Hebreus. Vamos ficar vendo várias coisas mais desconectadas, né? Do que está falando o autor, né? O Espírito de Deus usou esse sermão para trazer qual revelação para o seu povo. Então nós vamos inicialmente olhar aí, de maneira bem rápida, né, no capítulo 1 e 2, o descanso de Deus. O descanso de Deus, que está no livro de Hebreus, nada mais é do que Cristo, o grande Cristo de Deus e a sua grandiosa obra. Nada mais é porque não existe nada, absolutamente nada, né, mais glorioso e maior do que isto. Mas o Senhor Jesus, ele aparece aqui no capítulo 1 e 2, mostrado em vários aspectos. Ele é introduzido de forma maravilhosa, tanto no que diz respeito à sua pessoa, a sua glória, seu triunfo e também a sua obra. E não só isso, mas também em relação a todos aqueles que ele mesmo, por obra dele, foram colocados em união, em uma relação orgânica, né, em uma relação de vida com ele mesmo. Então toda esta realidade, né, espiritual e eterna, fundamentada, né, construída em Cristo Jesus, que toca, né, não só o presente, mas todas as eras de Deus. Este é o grande descanso de Deus. Um dos grandes tipos, uma das grandes figuras, né, do descanso de Deus é o dia do sábado, né, lá na antiga aliança. Aquele dia foi colocado como uma sombra. Ou seja, quando Deus terminou toda a sua obra de criação e reorganização das coisas, Deus descansou. Mas aquilo era apenas uma figura, né, do que realmente se cumpre e existe, né, no Filho de Deus. Então vamos olhar alguns versículos aí no capítulo 1 e 2. Por exemplo, no versículo 2 do capítulo 1, a palavra de Deus diz aí que o Senhor Jesus é o herdeiro de Deus. Cristo herda todas as coisas de Deus. Nisso está o descanso de Deus. Nada, absolutamente nada, do que Deus criou
ficará de fora de Cristo Jesus, ou será perdido, ou não terá razão de existir, porque Cristo herda todas as coisas. No versículo 3 desse capítulo 2, o Senhor Jesus aparece como aquele que é o resplendor da glória de Deus e também a expressão exata do ser de Deus. E Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então esse Cristo, esse grande Cristo exaltado, tronizado, Ele é o descanso de Deus. O descanso de Deus está aqui. No versículo 8, diz assim: mas acerca do Filho, foi dito, foi declarado: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, Cristo entronizado é o descanso de Deus. Ele reinará pelos séculos dos séculos. É nisso que Deus descansou desde a eternidade. No versículo 12 deste mesmo capítulo 1, diz assim: também qual manto os enrolarás, como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terá fim. Cristo aqui é demonstrado como a própria eternidade, este Rei eterno. Nisto está o descanso de Deus. No capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. O descanso de Deus é Cristo. E aqui ele é apresentado como aquele que foi constituído por Deus sobre todas as coisas que o Senhor criou. E aqui ele aparece coroado de glória e de honra. É verdade que, por um pouco de tempo, ele se fez menor que os anjos. Ou seja, na sua encarnação, para morrer por nossos pecados. Mas ele é aquele que foi coroado de glória e de honra. E aqui está o descanso de Deus. No versículo 9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte. Então aquele que foi feito por um pouco menor do que os anjos, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Aquele que é o descanso de Deus, porque está coroado de glória e de honra, é aquele que também morre por todos os homens. Notamos que aqui a igreja está aparecendo, surgindo. Aqui o descanso de Deus já é Cristo e aqueles que por eles o Senhor morreu. No versículo 10, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles.
O descanso de Deus, que é Cristo Jesus, aqui é mostrado como aquele que é a razão de todas as coisas existirem, por cuja causa e por quem ele também é o meio, ou aquele que sustenta todas as coisas. Nisto está o descanso de Deus. Deus descansou no fato do seu Filho ser a causa e o sustento de todas as coisas. Versículo 11. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todo vem de um só. Por isso é que que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. O descanso de Deus aqui é Cristo e aqueles que foram santificados por Ele. Aqueles que foram santificados por Ele e feitos filhos de Deus. Consequentemente, o descanso de Deus é Cristo, mas Cristo que tem uma descendência, que tem filhos, que tem herdeiros ou co-herdeiros, No versículo 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Aqui nós temos Cristo e aqueles que foram e que são feitos em nova criação, ou que são criados novamente no Filho de Deus. No versículo 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Cristo aqui, como descanso de Deus, ele é mediador. O descanso de Deus está nesta mediação feita por Cristo Jesus. E se você continuar aí entrando no capítulo 3, do versículo 1 até o 6, nós encontramos aqui a casa de Deus, tendo como grande construtor desta casa o Senhor Jesus. Lugar da habitação, da morada do Senhor. E o autor vai dizer que Moisés, ele serviu o Senhor como servo em toda a casa de Deus. Mas Cristo tem maior glória, porque é Ele que estabelece todas as coisas. Versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Aonde está o descanso de Deus? O descanso de Deus está aqui em Cristo e na obra de Cristo. Ou seja, no alcance, nos efeitos
da obra do Filho de Deus. Deus não descansou em nenhuma outra coisa, em mais ninguém. Deus tem o seu descanso em seu Filho e no poder e no alcance da sua obra, né? E aqui no capítulo 3, no comecinho do capítulo 3, nós temos Cristo e o alcance da sua obra, ou seja, a sua casa, a casa de Deus verdadeira, estabelecida, né, para a sua morada em espírito. Mas, amados, no capítulo 2, versículo 1, o autor de Hebreus, capítulo 2, versículo 3, ele vai chamar tudo isso, né, de grande salvação. Leia comigo, ó. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido inicialmente anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Ou seja, com o que Deus tem se ocupado? Deus tem se ocupado com esse descanso, que é seu Filho e sua obra. Deus tem falado sobre o quê? Falado de seu Filho e de sua obra. E o autor está advertindo a igreja, né, para que ela não negligencie esta grande salvação que foi comunicada a ela, repartida com ela, concedida a ela. A igreja se tornou participante disso. Como Paulo, escrevendo aos Colossenses, né, ele vai dizer que Cristo em vós é a esperança da glória. O mesmo que está escrito aí no capítulo 3, versículo 14 de Hebreus. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Mas, amados, o povo de Israel tropeçou em relação a isso. O povo de Israel não viu o que Deus estava fazendo em Cristo Jesus. E quando viram alguma coisa, não creram. E por causa disto, ficaram de fora deste grande descanso. E nós vimos, né, o autor aqui exortando a igreja, para que este exemplo não se repita conosco, ou com a igreja do Senhor, nestes últimos dias. No capítulo 4, versículo 2, nós já lemos, né? Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então Israel ouviu tudo que Deus estava fazendo em Cristo. Ouviu como? No capítulo 1, versículo 1, está escrito que Deus falou aos pais de muitas maneiras pelos profetas. Não é isso? Deus falou aos pais, né, através de todos aqueles tipos e sombras que foram colocados na primeira aliança. Deus falou aos pais nas coisas criadas. Pois toda a criação de Deus
aponta para Cristo Jesus e para a sua obra. Mas tudo que foi falado foi perdido, porque eles não creram. O que seria este crer aqui em Hebreus? É muito importante a gente ter compreensão disso. O que a palavra de Deus está chamando aqui de incredulidade em relação àquilo que eles ouviram? É necessário, irmãos, olharmos para a reação do povo de Israel, para a maneira como eles lidaram com aquilo que Deus estava fazendo diante dos olhos daqueles homens. É preciso olhar para a maneira como eles se conduziram. E então entenderemos o que o autor aqui, pelo Espírito de Deus, está chamando de incredulidade. Eu queria, antes da gente continuar aqui em Hebreus, eu queria que o irmão abrisse em Lucas, capítulo 17, e lesse para nós do versículo 5 até o versículo 12. De 5 ao 12. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Amém. Os apóstolos, ali, diante do que o Senhor estava falando, eles fizeram um pedido para o Senhor. Disseram, aumenta-nos a fé. E parece que a resposta de Jesus não tem absolutamente nada a ver com o pedido deles, Eles pedem, aumenta a nossa fé, e o Senhor fala, e qual de vocês que tem um servo no campo, cuidando do gado ou trabalhando a terra, e quando esse servo chega em casa, você corre para ele e fala assim, vem cá, senta comigo aqui, vamos comer junto. Nenhum de vocês faz isso. Primeiro, o servo tem que servir a mesa para você, depois que você comer, se alimentar tranquilo, aí você vai dizer para o servo, agora você pode se alimentar. Amados, essa é uma das chaves da fé. Fé não é outra coisa, especialmente aqui no livro de Hebreus, senão do que sujeição aos interesses de Deus em Cristo Jesus. Fé não é outra coisa, senão sujeição aos interesses de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, é colocar os interesses de Deus em relação a Cristo, em relação ao seu propósito eterno, em relação ao seu descanso, sempre em primeiro lugar, ou sempre antes dos nossos interesses. Qual de vós que tendo um servo, cuidando do gado, trabalhando a terra, que quando ele chegar em casa, você diz para ele, vem comer comigo. Não se faz assim. Primeiro o servo atende os interesses do seu senhor. Ele coloca a mesa para o senhor comer. O interesse do servo fica para trás.
Depois que o interesse do Senhor é satisfeito, aí o servo vai ter o seu interesse satisfeito. Deus foi deixando claro para Israel o que ele queria. Quais eram os seus interesses em Cristo. Qual era o seu propósito eterno em seu Filho. Para onde Deus estava conduzindo todas as coisas. Deus falou para o povo de Israel muitas vezes, de muitas maneiras, aonde era o lugar daquele povo, nesse interesse eterno de Deus. Israel ouviu muitas vezes e de muitas maneiras, mas Israel respondeu mal. E porque respondeu mal, não entrou. E isto, o autor de Hebreus, como instrumento do Espírito Santo, está chamando de incredulidade. Vamos ver junto, capítulo 3 de Hebreus, versículo 8. Eu vou ler o 7 também. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, o Senhor está falando. Qual é o seu descanso? Sua casa, Cristo, sua casa. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vocês percebem, irmãos, um desacordo entre os interesses de Deus e os interesses do povo de Israel aqui? Deus diz, por 40 anos eu coloquei as minhas obras diante deste povo. Por 40 anos eu andei num caminho diante deles. Que caminho? O caminho da revelação de Cristo. Mas eles sempre erraram no coração e não conheceram os meus caminhos. Nunca perceberam verdadeiramente para onde Deus estava indo e nem com o que o Senhor estava ocupado. Nunca foram capazes de fazer como um servo que o Senhor Jesus falou. Chegar em casa e colocar a mesa do seu Senhor. E deixar o Senhor ter os seus interesses satisfeitos. Primeiro. Então Deus jurou na sua ira, eles não vão entrar. E não entraram. E mais. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Observe que a palavra está chamando esta atitude de Israel de incredulidade. Isso é incredulidade. Que vos afaste do Deus vivo. Deus estava num caminho, mas o povo estava em outro. Versículo 17. Contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram e cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade.
incredulidade é desobediência. Desobediência é incredulidade. Desobediência nada mais é do que rebelião à vontade revelada de Deus. Ou se colocar contra os interesses do Senhor. O que está sendo chamado aqui de incredulidade foi que Israel, no seu coração, não foi capaz de colocar os interesses de Deus como sendo os interesses do seu coração. E pior, se colocaram contra. E por causa disso, não puderam entrar. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, nós vamos encontrar essa situação ainda presente na vida do povo de Israel. E o Senhor Jesus, ele menciona isso. Eu queria ler um texto com vocês no Evangelho de João. Vamos dar um pulinho para lá. Capítulo 6. Quando Jesus multiplica os pães ali na margem do Mar da Galileia, os judeus vendo os benefícios, né, que eles podiam colher ali, e não só ali, mas para sempre, quiseram coroar Jesus como rei deles. E Jesus foi. Mas eles vão atrás do Senhor. Eles atravessam o mar atrás do Senhor, encontram o Senhor lá em Cafarnaum, né? E num determinado momento, capítulo 6, versículo 28, 27 também, o Senhor fala assim, ó, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Trabalhai pela comida. Ou seja, obrai pela comida. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Ou seja, como nós podemos nos colocar como participantes da obra de Deus? Ou como nós podemos fazer juntos com Deus o que Deus está fazendo? Qual foi a resposta do Senhor? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Israel não foi capaz de ver isso. Ver a obra de Deus. Ver o descanso de Deus. Você vai encontrar no capítulo 16 de João, o Senhor dizendo que quando o Espírito de Deus viesse, uma das coisas que ele faria era convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai dizer que o pecado consiste em não crer nele. Então o grande pecado, a grande incredulidade de Israel foi que Israel não viu a obra de Deus. Não viu o que Deus estava fazendo. Não se uniu a Deus, se unindo a Cristo que estava sendo revelado, sendo mostrado, né, como o grande descanso de Deus. Ou seja, como o Senhor, como o Rei eterno, como aquele que seria, né, exaltado e coroado, como aquele que teria um reino eterno, como aquele que teria muitos filhos, como aquele que seria o mediador único e eterno entre Deus e os homens, como aquele que é a expressão exata do ser de Deus, né? Como aquele que teria para sempre todas as coisas debaixo do seu governo, debaixo da sua autoridade. Israel não viu isso. E ficou de fora.
No Evangelho de João capítulo 3, depois daquele conhecido versículo, né, João 3,16, nós temos no versículo 18, o Senhor dizendo, né, que todo aquele que não crê nele já está condenado. O Senhor veio. Quem se une a Ele entra no descanso de Deus. Quem não se une ficará eternamente separado do Senhor. E por último, querido, né, dessas 3 palavras que destacamos, o que está no capítulo 4, versículo 12, aparece assim com bastante ênfase, né? Porque a palavra de Deus é eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes. O que é a palavra de Deus aqui? A palavra de Deus é a vontade de Deus revelada em Cristo Jesus, que julga a todos, promovendo separação entre alma e espírito, ou seja, entre o que é nosso e o que é do Senhor. Ali no versículo 1 do capítulo 1, nós vimos que Deus no passado falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Este falar de Deus, irmãos, que revela o desejo e o interesse de Deus, ou que mostra o descanso de Deus, é um falar que faz separação em todo aquele que ouve a voz do Senhor. Por que está colocado desta forma, né? Aqui no capítulo 4, neste versículo 12. Que a palavra de Deus é uma espada ou uma faca, né, de 2 gumes, uma adaga de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Israel ouviu a vontade de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela é contundente. Ela faz separação entre o que é nosso e o que é do Senhor. Israel, como está no capítulo 4, versículo 2, ouviu esta palavra, mas não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Israel ouviu Deus falar, mas não obedeceu o falar de Deus. Porque neste falar de Deus, Deus sempre mostrou o que era dele e o que não era dele. E o grande erro de Israel foi teimar, foi insistir em continuar com o Senhor, mas levando para dentro dos caminhos do Senhor os seus próprios interesses. Porque quando a palavra de Deus fala em fazer separação entre alma e espírito, ela está falando em separar o que é dos céus do que é da terra. Entre o que é de Deus, que está relacionado com o espírito, e o que é da alma, que está relacionado com o homem. Israel fracassou.
como está ali no versículo 1, que o Senhor falou, né, nesses últimos dias pelo Filho, esta adaga que separa entre o que é de Deus e o que é nosso, atingiu o seu ápice, deixando impossível, tornando impossível qualquer harmonia ou qualquer companheirismo, né, entre o que é do homem e o que é de Deus. É preciso fazer separação. Qual foi a rebelião de Israel? Qual foi o pecado de Israel? Israel andou, mas andou com tudo que era dele mesmo. Tentou andar com tudo que era dele mesmo, no caminho do Senhor, onde só era possível andar com aquilo que é do Senhor. Todas as vezes que a palavra de Deus foi ministrada, isso foi descoberto, foi revelado. E como havia arrependimento, havia julgamento. Israel ficou prostrado no deserto. Eu anotei aqui dois exemplos, dois episódios, né, que nós vamos olhar juntos, nós estamos indo para o final, para mostrar isso de maneira prática para nós. Porque o autor de Hebreus está dizendo aqui que nós temos que nos esforçar para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque se houver a mesma desobediência, se cai hoje também. Qual foi a desobediência? A tentativa de Israel de andar no caminho do Senhor, mas com tudo aquilo que era dele, Israel. Não conheceram o caminho do Senhor. Por isso o autor diz, né? Mantiveram o coração endurecido pelo engano do pecado. Há um repouso, irmãos, para nós. E o desejo do coração do nosso Deus é que entremos nesse repouso. Aí no capítulo 4, o autor vai dizer assim, ó, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Maravilhoso. Conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, se referindo a Israel. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia. E Deus descansou no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras, as boas novas. Mas o autor está dizendo, nós que cremos, entramos nesse descanso. Aonde há obediência, se entra. Aonde há desobediência, não se entra. A desobediência é a incredulidade, a obediência é a fé. O que é a desobediência? É não estar em harmonia com o que o Senhor está fazendo. É não reagir de acordo com a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Cristo Jesus. O descanso eterno do Senhor. Por isto, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, essa voz continua dizendo o quê? A mesma coisa que ela sempre disse.
Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então nós vamos ver dois exemplos de desobediência. O primeiro, queria que você abrisse em Êxodo, capítulo 17. A partir do versículo 1. Êxodo 17, versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Rifidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. E respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O que está acontecendo aqui, irmão? Israel está caminhando com o Senhor, dentro daqueles 40 anos. Deus está ocupado com o quê? Revelar Jesus Cristo. Esta é a obra de Deus. Deus está trazendo todas as coisas na direção daquele que é a razão de tudo existir. Para quem todas as coisas existem. Deus está construindo aquele maravilhoso cenário para a manifestação do seu Filho. E era necessário passar por ali. Mas Israel, que andava com o Senhor naquele momento, não estava em harmonia com o pensamento de Deus. Não era capaz de ver o descanso de Deus. Para onde Deus estava indo, qual era o caminho de Deus. E Israel vai junto com o Senhor. Mas observe, os irmãos, o que ocupava o coração daquele povo. Em primeiro lugar, nós queremos água. O que mais? Por que fizeste subir do Egito? Eles já estavam considerando um péssimo negócio o fato deles terem saído do Egito. Para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. E os seus filhos, suas famílias, já eram mais importantes do que o Senhor aqui. Lógico que as famílias tinham um grande valor, sempre teve e sempre terá diante do Senhor.
Mas o Senhor Jesus disse que quem considerar o amar mais pai, mãe, marido, mulher ou filho do que ele, não é digno dele. Os filhos de Israel aqui estavam considerando mais importante os seus rebanhos. Os nossos rebanhos vão morrer. E morrendo o rebanho, eles estavam olhando para que direção? Para a direção dos seus negócios, de sua sobrevivência, da manutenção de suas vidas, do suprimento das suas necessidades. Mas a palavra de Deus os conduziu para o deserto. A adaga de Deus colocou o fio do corte neste coração para julgá-lo. E a falta d'água revelou que realmente estava no centro dos interesses daqueles homens, que não eram o interesse do Senhor, mas eram os seus interesses. E aqui fica evidente a absoluta diferença entre os interesses do Senhor e os interesses do povo que o Senhor havia chamado. E ali eles resistiram à palavra de Deus. Não permitiram que o Senhor tivesse a primazia, ou que aquilo que a espada considera espírito, ou seja, que está relacionado com o interesse de Deus, tomasse o centro das coisas. Mas sim aquilo que era da alma deles, governasse os seus passos. E eles morreram. Irmãos, a palavra de Deus está nos exortando, porque nada disto mudou. Só experimentaremos como quem foi feito participante de Cristo Jesus, do pleno descanso de Deus, quem crer. O autor diz aqui, nós cremos, por isso entramos. E crer significa estar em obediência ou em harmonia, ou ter os interesses de Deus em primeiro plano. Lembra da palavra de Jesus? Aumenta-nos a fé e diz, olha, eu vou contar uma historinha. Quem de vocês tem um servo, e o servo chega em casa, você não vai levando ele primeiro para comer com você na mesa. Você diz, primeiro você me serve, depois você come. O Senhor Jesus um dia disse, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus é a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Israel não se enquadrava nisso. E morreu. Um outro texto, queridos, lá em Números, capítulo 20, um pouquinho para frente. A partir do versículo 1. Números, capítulo 20. A partir do versículo 12. De novo, não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés
e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, e nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Não é o mesmo evento, irmãos. No primeiro Deus mandou bater na rocha. Neste aqui, Deus manda falar com a rocha. Observe que eles não cederam no primeiro, não mudaram. E dará a sua água. Assim lhe tirarei água da rocha e darei a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair desta rocha água para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim. Por que não crestes? O que Moisés fez que está sendo chamado aqui de incredulidade? Moisés aqui se colocou no mesmo time dos filhos de Israel nesta hora. No time dos incrédulos. E por isso ele não entrou em Canaã. Ele não experimentou o descanso de Deus. O que Deus mandou Moisés fazer, irmãos? Falar com a rocha. Moisés bateu 2 vezes na rocha. Esta desobediência é chamada aqui de incredulidade. Inverte isso. Fé é obediência. Fé é estar em harmonia com a obra de Deus, ou com aquilo que Deus está fazendo. Colocar os interesses de Deus em primeiro lugar. Que era falar com a rocha. Moisés deu 2 pancadas na rocha. Visto que não crestes em mim para me santificares diante do povo de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Observe, irmãos, que mais uma vez fica evidente que eles tinham nos seus corações como primazia algo muito diferente daquilo que estava no coração de Deus. Eles estavam preocupados com os cereais, com os figos, com as uvas, com as romãs, com uma terra boa, né? Com um lugar que produzia muito. Então era um povo que era veloz para alcançar o que ele considerava importante para ele. Era um povo movido pelos interesses da sua alma. E não movido pelos interesses do Espírito, unido a Deus.
não pelos interesses do Espírito unido à obra de Deus, que é Cristo Jesus. Irmãos, quanto disto existe no chamado povo de Deus hoje? Quanto apelo, né, para satisfazer estes interesses humanos. Mas a verdade de Deus não tem esta ordem. A ordem é outra. Os interesses do Senhor têm que estar em primeiro lugar. Israel fracassou por causa disso. Israel quis andar com o Senhor, mas Israel levou ele mesmo para dentro desse caminho. E isso não é possível. Israel andou, mas queria que fosse do jeito dele. Esses dois textos que nós lemos, e muitos outros, né, que vão estar enquadrados naquela advertência ali do capítulo 3, que o povo ouvia e resistia ao Espírito de Deus. O povo queria que fosse do jeito dele. Por que que não é assim? Por que que não é daquele jeito? Por que que nós viemos para cá? Por que que está difícil? Por que que nós já não morremos? Por que que nós não ficamos no Egito? Por que que é difícil? O povo que herda o descanso, querido, é aquele povo que age como servo da parábola de Jesus, que chega em casa e serve à mesa do seu Senhor. E só quando chamado por Ele, vem participar da sua mesa. E quando vem participar, e sabe qual é a conclusão que ele tem? Que ele é um servo inútil. Porque naquela participação dele, nada procede dele mesmo. Ele só se move naquilo que vem e foi estabelecido pelo próprio Deus. Para a glória dele. Eu queria que pensássemos bastante sobre isso. Israel, amados, acreditou que podia entrar no descanso de Deus daquele jeito, mas não foi possível. A palavra de Deus entrou como uma adaga e revelou tudo que estava nas entranhas daqueles homens. Mas o Senhor encoraja o seu povo, para que em nós, para que na igreja dele, seja encontrado um coração diferente. Se você continuar olhando o livro de Hebreus com essa perspectiva, nessa perspectiva, você vai chegar no capítulo 11 e encontrar lá uma lista de homens e de mulheres que creram no Senhor. Desde Abel. Homens que nunca se colocaram em oposição ao que o Senhor estava fazendo. Pelo contrário, todos eles foram movidos em harmonia com a obra de Deus. Quando Deus quis estabelecer, por exemplo, Abraão como uma figura dele mesmo, Deus Pai, e Isaac como uma figura de Jesus, e mandou que Abraão levasse o seu filho Isaac até o Monte Moriá e lhe oferecesse em sacrifício. Abraão foi capaz de fazer isso, irmão. Ele amava muito Isaac. Era a alegria do seu coração. Mas Abraão creu em Deus. Então os interesses de Deus estavam acima dos seus interesses. E se o Senhor quer assim,
assim eu vou fazer de Ciro. Moisés viu o dia do Senhor, o seu vitupério, sua vergonha. E ele foi capaz de deixar o Egito, sua glória, suas riquezas, e se tornar um servo do povo do Senhor. E ali nós temos tantos amados irmãos que são colocados como testemunhas para todos nós. O Senhor Jesus no Getsêmani. Estamos aqui no passado. Que ele iniciou seu êxodo na sua morte. Ele suou sangue, mas ele declarou, recebeu e se encheu daquela disposição maravilhosa, que a vontade do Pai fosse feita e não a dele. Esse é o nosso chamado, essa é a vocação celestial. Deixemos no devido lugar o que é nosso. E permitamos que o Espírito Santo de Deus coloque o que é do Senhor, os interesses do Senhor, no seu devido lugar, que é de reinar e de governar as nossas vidas. Porque esse governar e esse reinar vai sempre nos conduzir a Cristo Jesus, no descanso de Deus, para a glória do Senhor.